A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja, Deus os abençoe, que a glória e a virtude do Espírito Santo venha sobre a vossa vida em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar no dia de hoje um texto a qual o Espírito Santo falou fortemente no meu coração, descrito no livro de 1 Samuel, capítulo número 16, quando o profeta Samuel ele recebe uma ordem de Deus em ir até a casa de Jessé, e ali ele derramar sobre Davi uma nova unção, uma nova graça, um novo tempo profético, melhor dizendo. Nós sabemos que Davi ele foi um homem muito querido por Deus, um homem muito amado pela nação de Israel. E se fazia necessário Deus ele abrir uma janela de tempo sobre a vida de Davi para que não só Davi fosse honrado, mas todo o Israel que se voltasse para a vida desse rei, que ouvisse as palavras desse rei, que se andasse em comunhão com esse rei, viesse a participar desse tempo de virtude, desse tempo de glória, desse tempo sobrenatural de Deus, melhor dizendo. Davi é mencionado no Novo Testamento que Deus ele olha do alto do céu, do lugar da sala de comando da sua própria casa, do seu próprio local de origem, sabendo que ele é a própria eternidade, e ele menciona assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então era um coração muito especial para Deus, um coração voltado para as coisas do reino, um coração não religioso, um coração envolvido pelo Espírito, um coração disposto a obedecer o mandato de Deus a qualquer momento. Isso é muito importante na nossa vida. Então a Bíblia nos diz que quando Samuel ele deita azeite, ele pega o seu chofar, enche de azeite e derrama sobre a vida de Davi, a Bíblia Sagrada me mostra que o Espírito de Deus se apodera de Davi. Toma a sua mente, toma o seu olhar, toma o seu coração, toma toda a sua vida e o coloca num local diferenciado, numa mentalidade diferenciada, numa graça diferenciada. Sabendo que a graça derramada capacita o homem para enfrentar as situações da vida e lidar com as situações que é para ele lidar. Então a graça de Deus derramada no homem faz com que o homem ele vá de encontro ao desejo de Deus. Um vale, uma batalha, um momento de jejum, um momento de oração, um cuidado na família. A graça derramada capacita o homem. Mas é impossível falar dessa graça derramada desse homem sem falar de pessoas que foram usadas para que não só Davi, mas que Israel mudasse de patamar espiritual. A história de Davi não começa em Davi, a história de Davi ela começa em Ana. A Bíblia nos diz que Ana, e aos olhos naturais, para quem olha Ana, aos olhos naturais vê uma mulher que sofria muito, mas Deus não tinha esse mesmo olhar e essa mesma percepção sobre a vida de Ana. Enquanto Ana esperava um filho, Deus tinha mais que um filho. Deus tinha um nazireu de Deus, Deus tinha um juiz, Deus tinha um profeta e um homem que ungiria o rei para mudar o patamar histórico de Israel. E é impossível falar de Samuel sem falar de Ana. Então eu quero te lembrar e me lembrar de pessoas que foram usadas por Deus para despertar o desejo e uma vocação de Deus na minha e na tua vida. Então Ana agora é utilizada, a Bíblia nos diz que não é uma razão demoníaca que fecha o ventre de Ana, mas o próprio Deus fecha o ventre de Ana, para que no tempo de Deus, Ana fosse visitada pelo Espírito de Deus, fizesse um voto com o Senhor, e nasceria Samuel, em nome de Jesus. E mais adiante, Samuel seria visitado por Deus, seria aperfeiçoado por Deus, ao ponto de ser levado por Deus à casa de Jessé e ungir o rei de Israel. Então eu quero falar de transpor unção.
Eu quero falar no nome de Jesus Cristo de Nazaré, de transpor unção. Então eu quero ativar, transpor sobre a tua vida, no dia de hoje, aquilo que está sobre mim. Seria impossível Israel viver aquele patamar se a história não tivesse começado ainda, né? E aos olhos de Deus, Deus estava olhando todo esse cenário ao longo do tempo. Estava olhando a vida de Ana, olhando a vida de Samuel e olhando a vida de Davi. Porque a minha e a tua Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e sobre todos esses tempos de Deus, há um propósito debaixo do céu. Então há um propósito na tua vida de ver esse vídeo. Há um propósito na tua vida em declarar a palavra de Deus sobre a vida de outra pessoa, sobre o seu ministério, sobre a tua família, sobre o seu emprego. Há um propósito de Deus. E é uma grande diferença entre um negócio e um propósito. Então a minha e a tua vida não é uma vida de negócio, porque o negócio é meramente feito num contrato. Mas um propósito não, um propósito envolve o plano divino de Deus. Então Deus, ele usa Ana para transpor uma unção de diversas formas sobre Samuel, em forma de voto. E Deus usa Samuel para trazer a unção de Deus, transpor a unção de Deus sobre Davi. Então eu quero que você entenda que se faz necessário eu e você entendermos, em nome de Jesus Cristo, a transferência de unção para a honra e glória do Senhor. Eu quero lhe convidar nesse momento, em nome de Jesus Cristo, a orar comigo. Eu quero lhe convidar nesse momento, em nome de Jesus Cristo, a compartilhar comigo de um momento de oração. Você que está, ou melhor, esteve desiludido por alguma questão. É muito interessante a história de Ana, antes de nós orarmos, porque Ana parecia um voto tolo de Ana. Parecia um voto tolo. O Senhor me dá e eu te devolvo, né? Aos olhos naturais, nem aproveitou da promessa de Deus. Mas Ana sabia o que estava fazendo. Ana sabia o que estava fazendo muito bem, porque ela sabia que por um determinado tempo ela entrou no templo do Senhor e não estava fértil, mas ela saberia que no tempo de Deus ela entraria no templo do Senhor e viria a sua promessa servindo a Deus, e viria Samuel servindo a Deus, e viria Samuel aprendendo a ser um sacerdote de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe convidar para esta oração. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor me use para transpor, ativar vigor espiritual em você, ativar vigor de oração em você, ativar sobre a tua vida, através da ativação apostólica e profética, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te convidar a orar comigo. Peço que você feche os teus olhos, aquele que pode, que tem condições nesse momento. Peço que você, em nome de Jesus de Nazaré, abra o teu coração. Pai, no nome do teu santo e precioso Filho Jesus, eu quero neste momento, Senhor, apresentar, Pai querido e Pai amado, esta vida, este homem e esta mulher que vê esse vídeo. Senhor, eu peço que o Senhor o visite da planta dos pés ao fio de cabelo. Senhor, eu quero pedir que o Senhor, como tem feito através de gerações e gerações, que tire de mim a ousadia, que tire de mim o vigor, e eu compartilho porque o que de graça recebi de ti, de graça eu dou àquele que está vendo, ouvindo este vídeo. Senhor, tira a fraqueza, Senhor, desperta essa mente, Senhor, traz um renovo. A tua palavra nos diz que o teu Espírito se apoderou de Davi quando o profeta declarou sobre a vida dele. Então eu peço que o Senhor agora se apodere desta mente, se apodere deste coração. Ramácia, decando, rimiché, alamanduci, decando, rimaché, becaiassé. De forma especial, Pai, nós invocamos o nome de Jeová, no nome de Jesus, sobre esta vida, esta família.
E lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor, neste momento de glória, venha manifestar o seu poder. Pai, nós pedimos agora a cura sobre este homem que sente na quinta vértebra da coluna uma dor por causa do desgaste ósseo. Nós declaramos no nome de Jesus, parte óssea seja restaurada. Pai, nós oramos por aqueles que estão enfermos na corrente sanguínea e ordenamos: sangue seja sarado, seja curado, toda moléstia de sangue, moléstia da diabetes, moléstia, eu lhe ordeno agora, enfermidade, eu lhe ordeno agora no nome de Jesus, saia para nunca mais voltar, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu ministério. Glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Apóstolo Alexandre Trevisan, Escola de Ativação Profética e Adema São Paulo. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Existe um plano de Deus sobre a vossa vida em nome de Jesus. Abraços. Fique